Hoje estamos no Novo Volante com uma família que carrega uma história incrível dentro do automobilismo. Histórias, bastidores, momentos marcantes, experiências que atravessam gerações. Apertem os cintos, porque esse episódio promete. Cacá, primeiro eu queria agradecer vocês, né, por terem recebido a gente aqui hoje e queria te fazer a primeira pergunta. Quem era o Tchê? Você me pegou de surpresa. Bom, Tchê é meu pai. Eu sou o caçula de 4 irmãos. Falar do meu pai é um pouco difícil pra mim. É meu ponto fraco. Mas como pai, eu fui no meio do kart, eu fui aceito assim, logo no primeiro dia que eu cheguei, só por ter falado que era o filho do Tchê. Então assim, eu lembro que eu descia pra pista, o pessoal perguntava pra mim se eu conhecia o Tchê. Era legal assim, você conhece o Tchê? Eu falei, eu conheço o Tchê. Foi desde quando? Eu falei, desde que eu nasci, que era meu pai. Então assim, pra mim o Tchê, como pai, eu não consigo falar. Mas como profissional, assim, tem um currículo bem grande. Tem aí Nelson Piquet, Fittipaldi, Ayrton Senna. Então é um nome que assim... Hoje como tem o Google, você joga no Google, dá pra saber quem que é meu pai, o Tchê. Sim. Então, pra mim falar é difícil, de verdade. Eu não tava esperando você fazer uma pergunta assim, quem que é o Tchê? Mas só referências boas pra falar do meu pai. E vocês e seus irmãos, como começaram? Dos 4 eu fui o último a trabalhar com kart. O Alfredo foi quem mais tempo ficou com meu pai. O Fernando chegou um tempo ele trabalhava numa empresa. Aí ele saiu da empresa, veio trabalhar com meu pai também. Tem o Dudu também. O Dudu ele trabalha separado. Eu comecei a trabalhar com kart um ano depois que meu pai faleceu. Sim. Eu na verdade trabalhava com outra área e tal. Aí quando por coincidência me mandaram embora, enfim, falei eu vou ir trabalhar lá na oficina pra tentar suprir um pouquinho, ajudar meus irmãos a falta do meu pai. Mas aí no começo foi difícil entrar aqui. Eu demorei pelo menos uns 2 meses pra tentar entrar. Eu sentia muito a presença do meu pai, enfim. Aí fui aprendendo a maioria, assim, das coisas hoje que eu sei, a maioria quem me ensinou foi o Alfredo e Fernando, que eu trabalho direto com eles. Eu tive pouco contato, trabalho mesmo com meu pai, foi pouco. Porque como eu trabalhava em empresa, outra área, então eu acabei não ficando muito tempo com meu pai, que é uma coisa que eu me arrependo. Sim. O que eu sei hoje devo ao Alfredo e Fernando, que eles me ajudam, apesar de brigar pra caramba comigo. Irmão. Então, assim, a gente tem 10 anos de diferença de idade. Vocês 3? Não, o Alfredo e o Fernando são gêmeos. Aí tem o do meio, que é o Dudu, e tem eu, mas são 10 anos de diferença entre... Sim. E aí, é o que nem eu falo, eu comecei a trabalhar tarde com kart. Não que eu sei muita coisa, mas enfim. Aí eu procuro ajudar ele sempre que pode, né? Eu acabo trabalhando, tentando suprir alguns clientes do meu pai. Sim. Não trabalho igual, não tenho o mesmo conhecimento. Sim. Mas eu sempre consigo, eu tento sempre levar o nome do meu pai onde que eu for, assim, da melhor forma. Eu queria falar um pouco sobre os desafios. Eu queria saber sobre isso lá na época do seu pai, o que mudou de lá pra cá? Bom, o que eu tenho de conhecimento do kart era bem diferente de hoje. Sim. É bem diferente. Questão de preparação, questão do kart, questão de piloto, de vestimenta, de tudo. Então hoje eu acho que foi assim, foi evoluindo, foi ficando mais caro, foi acrescentando muita coisa. Minha até particularidade, eu falo, pilotos de verdade se formavam mais tempos atrás. Sim. Porque antes não tinha tanta tecnologia que nem tem hoje. Então, assim, um dos desafios, eu considero isso aí, muita tecnologia hoje. Sim. Mas essa questão, desafios, eu acho que é você brigar contra a tecnologia. O que poucos enxergam nos bastidores desse esporte? Bom, tem um ditado que fala que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Então, atrás de um bom piloto existe muita gente também. Então, assim, o que o pessoal não costuma a entender e que não é só o preparador, não é só telemetrista, não é só o coach. Então, abaixo disso aí tem bastante gente ainda. É que nem eu costumo dizer assim, eu já presenciei casos que a pessoa chega assim, poxa, ganhei. Quando ganha é o piloto. Quando não ganha é o motor. Sempre. Então, assim, já tive histórias do meu pai, ele apenas inverter motor de 2 pilotos. O cara falou, meu motor não anda. E a outra falou, o meu não anda. Eu falei, troca. E aí a pessoa ganhou a corrida. Então, assim, tem muitas coisas que, né, não são, sei lá, divulgadas alguma coisa. Então, assim, você é uma boa pilota, beleza. Mas você sabe que atrás de você tem muita gente. Sim. Tem o apoio dos seus pais, tem, né, preparador, enfim, tem um monte de coisa aí. Mas eu tenho até um caso
que aconteceu comigo, assim, né? Que a maioria não me conhece. E eu sempre ajudo o Alfredo a fazer os motores e tal. E numa das ocasiões, o Gaetano foi campeão brasileiro. O Fran veio me agradecer. Eu achei estranho. Eu falei assim, por que você tá me agradecendo? Ele falou, porque eu sei que atrás do seu irmão você que apoia. Sim. Então, assim, essa questão do glamour, eles deixam só pra pilotos e assim, pra mim foi uma coisa que eu achei legal, foi marcante eu ter reconhecimento, porque eles sabem que eu ajudava a preparar os motores. Sempre tá aqui, né? Fazendo e ajudando todos eles. É isso aí mesmo. Alguém tem que ficar com a parte suja, né? Me conta uma história ou uma lembrança que nunca saiu da sua memória. Como eu falei, eu não trabalhava com kart, né? Eu costumava às vezes viajar com meu pai para mundial de kart, enfim. E teve um evento em 2014, um evento de kart vintage na Austrália. Aí meu pai falou assim, ele me chamava Pangaré, falou, Pangaré, vamos comigo? Eu falei, vamos. E aí eu tava todo preocupado, todo nervoso também, que ele falou assim, se desse eu ia andar lá, enfim. Aí eu acabei indo com ele, enfim. No meio do evento lá anunciaram, né? Perguntaram se eu tava de capacete, de macacão. Aí o pessoal veio e falou, você tá? Eu falei, tô. Então vai que você vai dar uma volta de kart. Eu falei, tá bom. E aí eu coloquei, tava todo nervoso, né? Peguei o kart e saí. Só que quando eu saí, eu pensei que ia ter mais karts na pista. Não teve, não tinha. Era só pra mim poder andar. E aí eu peguei, dei 5 voltas, todo mundo tirando foto, beleza. Quando eu entrei no box, aí tinha uma corrente, né? Corrente humana, assim, todo mundo tirando foto, porque eu tava com o capacete bonito. E aí quando eu parei o kart e olhei pra frente, tava meu pai chorando. Porque o meu pai queria ter visto eu andar de kart, né? Ele queria que eu corresse pra ver. E eu sempre falava, eu trocava o trabalho por não correr. Eu sempre falei pro meu pai, não, pai, eu precisava trabalhar. E eu nunca corri, meu pai nunca me viu correr. E aí quando foi a primeira vez que meu pai me viu correr. Caraca! Ele já viu o Alfredo, o Fernando e o Dudu. Então quando eu levantei do kart e eu vi meu pai chorando, aí... Aí você desabou. Aí foi todo mundo. Aí por coincidência, ano passado, aí o ano seguinte meu pai faleceu. Então, assim, foi o presente que eu dei pro meu pai sem saber. Porque ele nunca tinha me visto andar de kart. E o que ele queria ter visto, né? Aí eu só consegui dessa vez aí. Depois não consegui mais. Aqui, ó. Essa foto aqui, ó. O que seu pai dizia? Como era ele como pessoa? A relação do Ayrton com meu pai sempre foi mais de pai e filho. Então, assim, eu tenho cartas dele que se você ver a tratativa deles, você não ia acreditar. Tipo, um xingando o outro mesmo. Então, assim, era bem relação pai e filho, bem tranquilo mesmo. Como você acha que ele lidava com os momentos de pressão? Pelo que eu vivenciei, né, assisti, assim, os momentos de pressão, eu acho que ele se apegava muito a Deus, né? Você vê que ele era bastante religioso, ele era uma pessoa fechada nessa questão da pressão. Então não era uma coisa que ele saia divulgando tudo. Ele parecia ser, na minha opinião, uma pessoa mais fechada e se apegava bastante na religião dele. Ele era muito perfeccionista? Sim, era muito perfeccionista. O meu pai me contava histórias da época do kart, que ele ficava na oficina ajudando meu pai, mexendo no kart dele, porque ele sempre queria a perfeição. Para ele, o segundo lugar era o primeiro perdedor. Então ele era muito perfeccionista, assim. O que o Ayrton te ensinou sem você perceber? Bom, o que ele me ensinou sem eu perceber? Eu vou contar uma história que eu acho que se enquadra bem no que você me perguntou. Que nem tudo é valor financeiro. Valor, né? Esse capacete... não posso ser irônico, tem muito valor por ser do Senna, mas o meu pai me deu de presente ele, né? Então, assim, já recebi proposta das pessoas quererem comprar. Acima de tudo, ok, é do Ayrton, mas pra mim tem mais valor sentimental do que financeiro. Sim. Porque foi meu pai que me deu. Eu reconheço que é do Ayrton, mas pra mim tem mais valor porque foi um presente do meu pai. Se seu pai tivesse mais 5 minutos com o Ayrton, o que você acha que ele falaria? Tinha uma frase que meu pai usava, ele falava assim, vai mais devagar pra ir mais rápido. Talvez ele ia falar isso pra ele na última corrida. E se fosse você com seu pai e ele? Ai, cacete. Eu não falaria eu, meu pai e Senna, mas eu e meu pai sim. O qual seria? Eu pedi desculpa pra ele. É difícil responder, mas eu pediria 5 minutos de desculpa. Kaká, muito obrigada por ter deixado a gente vir falar isso aqui um pouco com você. Hoje falamos mais do que velocidade, falamos sobre o legado. E eu sou muito feliz por saber que eu sempre fiz parte da família T.
Alfredo, eu queria que você resumisse pra gente como era você com seu pai aqui. Eu com meu pai, eu trabalhava numa empresa lá no Belém, e aí ele me chamou para trabalhar com ele. E aí ele começou a fabricar o motor e a gente começou a desenvolver o motor para ele. E de lá para cá tô com ele até agora. Fazem quase 40 anos. E eu tô dando o segmento que ele me ensinou todos esses anos. Alfredo, se seu pai tivesse mais 5 minutos com o Ayrton, o que você acha que ele falaria? Boa pergunta. Por ele ter aparecido na vida dele. Antes de o Senna aparecer, meu pai já era o Tchê. Então, eu ia agradecer por ele ter aparecido e ter conquistado tudo que ele conquistou. E se fosse você com seu pai, o que você falaria pro seu pai se tivesse mais 5 minutos? Obrigado por tudo. Gostaria de agradecer novamente a família Tchê por ter compartilhado todas essas histórias e ensinamentos com a gente. Eu queria agradecer ao Casal Motorsport por sempre me escolherem em momentos tão especiais. Hoje não falamos só sobre o nosso ídolo nacional. Hoje eu entrevistei uma família que está comigo todos os dias, alcançando os meus desafios e me ajudando todos os dias dentro das pistas. Alguns pilotos vencem corridas, outros vencem campeonatos, mas poucos conseguem vencer o tempo e permanecer vivo na memória das pessoas. Ayrton Senna fez isso, e Tchê também.